Mais uma vez, muito obrigada aos nossos jovens empreendedores alumni, nomeadamente ao nosso moderador, ao Gustavo, que fez um trabalho aqui fantástico, ao João e a todos os outros alumni que quiseram estar e partilhar uma mensagem através de vídeo connosco neste painel que decorreu. E incrivelmente incrível, foi a expressão que eu vi, que é a experiência que todos acolhem da participação neste concurso de jovens empreendedores e neste concurso de jovens empreendedores, como dizia, nesta Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. Portanto, quero agradecer a todos os nossos alumni na área do empreendedorismo, que foram extraordinários, não só a partilhar connosco, mas todos aqueles que estão em casa a acompanhar, aqueles que estão hoje em exposição, os 129 que estão aqui a concorrer, hoje e amanhã na mostra final, e que amanhã ao final do dia saberão quem são os vencedores. Foram partilhas de experiências muito interessantes, até alguns conselhos bastante interessantes, sobretudo do ponto de vista de quem está ainda a começar, quem está ainda no seu percurso ou de ensino secundário ou formação profissional ou ensino superior. E, portanto, agradeço uma vez mais aos nossos alunos. Agora é o momento de passarmos a um outro painel, que é a adaptação em tempos de mudança, inspiração, que estas pessoas nos podem transmitir em tempos de Covid, em tempos de mudança, pessoas que se adaptaram e como é que conseguiram adaptar os seus circuitos profissionais, as suas empresas a esta nova realidade e em que é tudo novidade todos os dias e sem muita capacidade de pensar e muitas vezes é navegação à vista, mas que mesmo assim temos muito casos de sucesso em Portugal nos últimos 9 meses de vários sinais, de várias empresas, de várias áreas em que Portugal, mais uma vez, a nossa população empreendedora e esta geração, sobretudo, de jovens empreendedores, conseguiu muito rapidamente acompanhar, tentar dar respostas, soluções e ajudar a contribuir para a solução. E, portanto, quem vai moderar este painel é o Dr. José Sampaio de Freitas, José Pedro Sampaio de Freitas, ex-presidente da ANGE, da Associação Nacional de Jovens Empresários, é também membro do Conselho de Administração, vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude e, em simultâneo, é também CFO da Mota&Gil. E, portanto, para além de moderar, vai certamente iniciar com uma pequena prestação daquilo que é uma das maiores construtoras nacionais à adaptação, se teve impacto ou não a pandemia neste setor. Depois, como intervenientes deste painel, teremos o Miguel Pina Martins, da Science for You, que é o CFO desta empresa. Era e é uma empresa de brinquedos, ligada a brinquedos, mas também durante este ano, durante este último ano e sobretudo estes últimos meses, o Miguel e toda a Science for You adaptaram-se muito bem e deram uma resposta. Não quiseram ficar parados e, portanto, vai ser partilhada por Miguel aquilo que fizeram numa empresa de brinquedos também, não só para corresponder à economia, mas, sobretudo, para corresponder àquilo que era a pandemia, as necessidades de ajuda no início. Depois vamos ter também aqui a participação da Diana Pinto, que é a diretora de marketing da Sonai Fashion e, portanto, uma das responsáveis por uma das áreas mais interessantes e aquilo que queríamos aqui também que fosse partilhado é a questão do têxtil, a nossa indústria têxtil, que é um dos setores industriais que tanto está a sofrer em Portugal, como sabemos, mas que teve também capacidade de se adaptar com um produto novo para o mercado, que são as máscaras, que todos hoje em dia não podemos dispensar. E, portanto, em outras também, se calhar, adaptações que a Diana partilhará connosco, como é que é possível e como é que foi possível em tão pouco tempo e tudo em simultâneo adaptarmos. Ouviremos, por fim, o Dr. João Marcelino, que vem do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e é examinador de marcas e patentes e que muitas das vezes
vezes é a palavra final para que estes produtos, que estes jovens empreendedores, empreendedoras, as grandes empresas que estão por trás, possam ser lançados no mercado em pouco tempo e como resposta também a esta pandemia e como solução, muitas vezes, de sobrevivência nas jovens empresas e nas grandes empresas também, a parte do registro da patente e do reconhecimento da marca, e essa avaliação é um momento muito importante. Portanto, vai ser um painel bastante interessante e vou-vos deixar e passar a palavra já ao José Pedro Sampaio de Freitas para que faça esta moderação. Um bom painel a todos. Obrigada. Ok, muito obrigado, Carla. Bom dia a todos. Efetivamente, tenho pena que estejamos aqui reunidos por causa deste motivo. Tenho muito prazer por estar aqui reunido com os participantes e participar neste evento, pelo evento em si. Mas, efetivamente, este ano 2020, que ficará, inevitavelmente, para a história, e fica para a história como um dos períodos mais difíceis que atravessamos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista sanitário. E não tenho dúvidas que este evento pandémico que estamos a atravessar, e que se calhar há uns tempos atrás já se anunciava como provável, na realidade vai provocar mudanças, e está a provocar mudanças na sociedade, na forma que nós todos nos interagimos e socializamos. E diria que umas serão mais estruturais e mais de longo prazo e outras, eventualmente, mais de curto prazo. Nenhuma economia, como temos conhecimento, foi poupada. Umas nações com impactos mais acentuados, outras com impactos menos acentuados. Tem-se verificado, diria que a Ásia tem-se comportado melhor, em especial a China, neste período pandémico. No caso do setor da construção que eu represento, a nossa empresa também teve um impacto diversificado e ao contrário do que inicialmente posso imaginar, estamos a ter uma evolução muito positiva na Europa, apesar deste constrangimento, e a região que está a ser mais afetada é a região da América Latina, em particular no caso do Peru e do México, e já agora, como fator de curiosidade, o Peru pode vir a ser provavelmente o primeiro país, ou um dos primeiros países a atingir a imunidade de grupo, ainda sem a vacina, dado o forte nível de contaminação que a população teve, com impactos muito grandes, quer em termos económicos, quer em termos de saúde, e daí também ser um dos mercados com maior taxa de letalidade neste período. Em termos setoriais, também existe aqui claramente uma diversificação do ponto de vista da afetação deste período. Setores como a aviação, o turismo, algumas áreas de comércio claramente fortemente impactadas, outras como o comércio eletrónico, a distribuição, os serviços, os equipamentos e o material médico e de saúde com registros muito positivos. O fator positivo no meio desta crise é que começamos agora a ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel, com este início do período de vacinação e de aprovação das vacinas. Os inquéritos que têm sido feitos aos executivos já demonstram aqui também alguma melhoria, do seu ponto de vista daquilo que é as suas perspectivas relativamente à evolução dos seus negócios nos próximos tempos. Eu diria que é mais uma perspectiva positiva face aos inquéritos iniciais, porque na prática o que estão a estimar é uma manutenção, digamos, da evolução de curto prazo dentro daquilo que se passou deste segundo e terceiro trimestre. E, sobretudo, o que nós verificamos como pano de fundo é uma necessidade, e estes períodos a isso obrigaram, a uma necessidade de desafio, de motivação, que as empresas repensem os seus produtos, repensem os seus serviços, repensem muitas vezes os seus próprios modelos de negócios e olhando para o mercado tentar perceber o que é que está a surgir de novo, o que é que está a ser incremental do seu ponto de vista de procura e necessidades e tentar adaptar-se a esse movimento que está a surgir ou que surgiu. E efetivamente, começando pela Diana, uma das necessidades que apareceu foi realmente a proteção pessoal através do uso de máscara, e não estamos aqui a falar de uma máscara convencional, digamos assim, mas sim uma máscara que apresenta propriedades distintivas, meramente antimicrobianas, e que atua como um escudo contra vírus e bactérias, e claramente a Diana, que como responsável da Zona Fashion, que trabalhou também com a comunidade científica e com a indústria portuguesa, está aqui connosco e nos pode falar um pouco mais sobre este produto e também sobre aquilo que o Grupo Sonai, nomeadamente na área
da moda tem vindo a desenvolver e vindo a trabalhar no sentido de se adaptar a esta realidade e também de se diferenciar face à concorrência. Então, começando, Diana, por si, ia-lhe pedir que nos falasse o que levou a uma marca do Grupo Sonai, nomeadamente a MO, a investir e a procurar desenvolver um produto com, digamos, um elevado grau de inovação e que distingue daquilo que são os produtos convencionais dentro desta gama de proteção individual neste período pandémico. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado e pelo privilégio de estar aqui neste painel tão ilustre e a falar sobre um projeto de inovação nacional. Não é um projeto só da MO, não é? É um projeto de inovação que juntou várias entidades e que tanto nos orgulha. A Sonai e as suas marcas sempre foram historicamente conhecidas como impulsionadoras ou promotoras da inovação, quer dentro da organização, com os seus colaboradores, mas sobretudo em serviços a cliente, em produtos para servir os seus clientes. Ou seja, é algo que está muito no ADN da empresa, historicamente sempre foi assim. E faz parte, inclusive, da missão da empresa, portanto, levar os benefícios desse progresso e dessa inovação a um número crescente de pessoas. Aqui, na minha perspectiva, a situação do Covid-19 trouxe à MO e, na verdade, a toda a indústria têxtil uma série de riscos, mas também oportunidades. Riscos porque nós estamos a lidar com bastante imprevisibilidade, não é? Estamos a lidar com o desconhecido, com algo que nunca nos foi colocado no nosso caminho. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a MO, que pela primeira vez na história teve que fechar as suas 120 lojas durante quase 3 meses. Portanto, aquilo que aconteceu connosco, aconteceu com a grande parte dos retalhistas, e portanto isto é algo que nós nunca estivemos habituados, nunca tivemos essa situação à nossa frente. E além disso, nós tínhamos como prioridade proteger as nossas pessoas, não é? Tínhamos um risco de propagação grande e, portanto, tínhamos que proteger as nossas pessoas e, sobretudo, também os nossos clientes. Mas, por outro lado, eu julgo que a situação do Covid trouxe também bastantes oportunidades. Portanto, e aqui, no caso da MO, acho que nos fez ser mais inovadores, mais consumer-centric, muito mais ágeis na nossa forma de trabalhar. E isso é algo que tem vindo a ser tão intenso desde março, desde que se instalou a pandemia, que acho que já vai fazer parte que este ADN fique entranhado completamente na nossa forma de trabalhar. Nós tentamos efetivamente focar-nos mais nas oportunidades do que nas coisas críticas e portanto, o que é que nós vimos? O que é que nós assistimos? Assistimos desde logo, no início de março, a uma migração completa dos clientes do físico para o digital. Mesmo aqueles clientes que não tinham tanta apetência para o mundo digital ou que simplesmente não gostavam de comprar, vimos-los a comprar e, portanto, a utilizar essa plataforma e a tornarem-se quase habituês na utilização de meios digitais. Inovamos logo em serviço ao cliente. Nós criamos logo praticamente desde o início a venda por WhatsApp, portanto pusemos as equipas de loja que estavam ou em casa ou no início em casa e depois estavam nos armazéns, portanto não podiam atender clientes, mas estavam a fazer algum trabalho de loja e nós tiramos ao fim e ao cabo essa força de trabalho ou movemos essa força de trabalho para atender os clientes do digital e atender clientes que queriam fazer essas compras ou por WhatsApp ou por telefone, o que fosse. Além disso, inovamos também nos formatos de venda. Nós criamos postigos à entrada de loja, mais ou menos no início de maio. Criamos postigos e, portanto, conseguimos atender o cliente sem o deixar entrar dentro da loja, como é óbvio, mas conseguimos atender o cliente à entrada da loja. Inovamos também na forma como nós desenhamos e como produzimos as coleções, portanto, durante todo este tempo, a grande maioria das nossas coleções têm sido desenvolvidas por teams e portanto, aquela lógica de tocar no produto, de estar próxima do produto, de repente deixou de acontecer porque as pessoas não podiam estar juntas e, portanto, tinham que na mesma continuar a desenvolver as suas coleções. Inovamos também na nossa cadeia de abastecimento, trouxemos muita produção para Portugal
E isso garantiu-nos também muito mais o tema da sustentabilidade, que para nós cada vez é mais crítico, e portanto conseguimos trabalhar com parceiros locais e que nomeadamente nas matérias-primas também nos conseguiam aportar muito valor e muito mais valor do que aquele que tínhamos no passado. E finalmente inovamos em produto, portanto inovamos com este produto que estava a falar, que é a máscara, a nossa máscara Moatec, que de facto é até hoje a primeira máscara testada contra o novo coronavírus. Nós quisemos desenvolver este produto porque na altura, no início de março, nós quisemos dar resposta a uma necessidade nacional e mundial. Portanto, nessa altura, a pandemia, quando nos atingiu, todos nós percebemos, não só em Portugal, mas no resto do mundo, que faltavam máscaras. Portanto, não havia disponibilidade de máscaras. E na altura nós pensamos, e muito também por abordagem do nosso parceiro industrial, a fábrica Adalberto, nós pensamos como é que nós poderíamos ajudar, não é? Nós temos essa força, em Portugal temos essa força têxtil, como é que nós poderíamos criar aqui um produto que fosse reutilizável, portanto, que ajudasse também a reduzir ao máximo a necessidade de material descartável, e que efetivamente pudéssemos colocar no mercado algo absolutamente diferenciador. E quando, de facto, nessa altura, no início de março, a fábrica nos abordou no sentido de já terem este produto que eles acreditavam que era qualitativo e, portanto, já tinham essa diferenciação assegurada, nós ficamos logo bastante entusiasmados, sentimos que íamos conseguir colaborar num projeto que era absolutamente inovador e colocar toda a nossa força de distribuição e levar este produto ao máximo número de pessoas. Na altura, o nosso primeiro passo foi tentar criar o consórcio de colaboração, portanto, entre a indústria, a academia e a ciência. Portanto, nós, na altura, envolvemos várias entidades. Quisemos logo, portanto, desde logo, para além de nós próprios e da Adalberto, envolver o CITEV, que era, na altura, a entidade que fazia algumas das certificações que a nossa máscara tinha, e, portanto, nós estávamos com forte colaboração com o CITEV, que foi um parceiro incrível em todo este projeto. Depois, o Instituto de Medicina Molecular, João Lobatunes, que foi o nosso parceiro nos testes contra o novo coronavírus, e a Universidade do Minho, que tem um longo trabalho de desenvolvimento do produto com a fábrica da Adalberto. E essa colaboração foi mesmo crítica para nos levar mais longe. Nós trabalharmos com os nossos parceiros e, portanto, isto é um projeto de todos, na verdade. Só assim foi possível criar este produto tão robusto e levar a cabo testes e certificações, e termos certificações que efetivamente mais nenhuma máscara até à data anunciou que a tinha. Além disso, com este projeto nós sabíamos que o produto iria evitar o layoff de várias empresas, portanto empresas têxteis, ou seja, com a entrega de produção às fábricas, de mais produção às fábricas, iríamos reforçar, portanto, a capacidade, ou iríamos entregar capacidade têxtil e capacidade de produção a essas fábricas, o que iria impedir a entrada em layoff de várias pequenas empresas. O que ainda nos deu mais reforço e mais vontade de embarcar neste desenvolvimento. Muito bem, muito obrigado, Ana. Efetivamente, acabou por comentar aí um conjunto de pontos relevantes. Falou na questão da tecnologia, falou na questão da alteração da cadeia logística e da própria cadeia de produção e a importância como um produto como este trouxe, sobretudo para o setor têxtil nacional. Falou também sobre a questão da necessidade, identificada a necessidade não só nacional, mas internacional, de um produto que na altura era escasso e a necessidade era premente. Como é que dentro do grupo, como é que vem, no fundo, a evolução deste produto no sentido de expandir a sua distribuição e venda para os mercados internacionais? Como é que isso está a ser pensado, se está a ser pensado, do seu ponto de vista também de patentes e também de cadeia logística
e de suporte tecnológico, no fundo, do seu ponto de vista de venda, e que produtos associados ou similares, que no fundo este desenvolvimento trouxe, que estão também a condicionar poder desenvolver e apresentar ao mercado, dentro daquilo que podem divulgar, obviamente, nos próximos tempos. Sim, este produto de facto assumiu aqui um destaque bastante importante pela sua escalabilidade de inovação. Nós começamos a desenvolver o produto, como eu disse, em março. Lançamos o produto em abril. Na altura nós já sabíamos, já tínhamos uma série de certificações, já sabíamos que ele era antimicrobiano, portanto já assumimos esse claim. Já sabíamos que ele tinha vários certificados, quer para a respirabilidade, quer para a filtração de partículas, levados a cabo precisamente pelo CITEV. Portanto, na altura, quando lançamos a notícia, efetivamente foi uma notícia que os meios, quer nacionais, quer internacionais, agarraram imediatamente. E na altura nós sentimos logo o crescimento ou a expansão internacional digital, não é? Portanto, porque efetivamente nós nos meios físicos já fizemos o nosso caminho internacional e temos presença internacional, mas no mundo digital, claramente podemos dizer que o lançamento das máscaras assinalou a internacionalização digital da MO. Sobretudo quando tivemos nas mãos os testes do Instituto de Medicina Molecular, aí sim o peso dessa comercialização internacional e dessa visibilidade de notícia e escala de notícia internacional foi bastante notável. Nós tivemos os principais meios de comunicação internacional, não só nacional, mas internacional, a fazerem notícia sobre as nossas máscaras. Portanto, foi de facto um momento marcante para nós. O peso do mercado internacional chegou a ser superior até ao mercado nacional, porque de facto este produto é um produto diferenciador e gerou essa curiosidade e esse reconhecimento também internacional. Relativamente à valorização de todo o processo e do produto, não é? quer dentro de portas, quer fora, acho que uma das grandes magias, por assim dizer, destas máscaras é todo o processo de desenvolvimento do produto, não é? Que foi feito em conjunto com várias entidades, envolveu diferentes pessoas, portanto, para além do caráter colaborativo, houve aqui um caráter inovador e mesmo de resiliência, porque nem sempre foi fácil, não é? Ao longo destes meses depararmos com algumas provações, mas de facto é um produto que nos tem dado bastantes acreditações nacionais e internacionais e que já temos não só por esse reconhecimento dos meios de comunicação, mas também por o reconhecimento de algumas entidades, como foi o caso da DEC Proteste, que nos atribuiu um prémio de escolha acertada do ano e, portanto, já começamos a ter esse reconhecimento também deste tipo de entidades. Claro que com grandes conquistas vêm sempre grandes responsabilidades, não é? E nós queremos continuar a trilhar este caminho daqui para a frente, portanto, eu acho que o projeto das máscaras assinalou um bocado esta disrupção da MO, que mesmo do ponto de vista de cliente, não é? Que de repente a nossa marca está vista e foi assumida como uma marca que inova, que leva um produto diferenciador e numa altura tão crítica, não é? Portanto, numa altura em que efetivamente toda a gente precisava dela. Mas nós queremos continuar a trilhar esse caminho e para o fazer nós temos naturalmente que proteger a nossa propriedade intelectual e já temos acionados alguns mecanismos para o fazer ou em vias de acionar alguns mecanismos para o fazer, de maneira a proteger este produto e o know-how deste produto. Em relação a outros produtos à volta deste ou dentro desta linha de inovação, nós efetivamente aproveitamos a tecnologia das máscaras para alargar a uma gama diferente de produtos. Portanto, nós em julho, agosto, por aí, lançamos uma linha de camisolas para criança anti-Covid,
As nossas máscaras são máscaras que dão para adulto e temos uma versão também para criança. E lançamos estas camisolas para criança, precisamente para termos esta diversidade de aplicação desta tecnologia noutro tipo de produtos. E o nosso desafio agora acho que com o Covid, acho que não é uma coisa da mó, acho que as marcas efetivamente estão-se a reinventar de várias formas, como eu falei, não é? Desde da forma de venda, do formato de venda, desde o serviço ao cliente, de repente temos linhas, vendemos por WhatsApp, fazemos entregas no parque de estacionamento, portanto, inventamos todas formas criativas de levar, de responder ao cliente, de lhe levar o nosso produto ou serviço, o que for das marcas. Acho que não é uma coisa só da mó, acho que toda a indústria está nesse sentido. Prova disso é a resposta que a indústria têxtil em Portugal tem dado, tem sido notável mesmo o comportamento da indústria têxtil em todo este panorama. Portanto, acho que este projeto das máscaras foi simplesmente o pontapé de saída para uma mó muito mais inovadora. Muito bem, obrigado. Saltando aqui, pegando nas palavras da Diana relativamente ao repensar e ao reimaginar novas soluções, quer de produto, quer de serviços, de suporte às empresas, passo aqui para o Miguel, que efetivamente também terá feito aqui um trabalho de casa de análise e de repensar os seus produtos e, no fundo, também fez aqui um lançamento de um novo estímulo às crianças em termos daquilo que é os tempos de pandemia que vivemos. E a primeira pergunta que eu faço ao Miguel é, efetivamente, este período que vivemos, este impacto da Covid, que reflexos é que teve na Science for You, quer na sua forma de se apresentar ao mercado, quer na sua forma de repensar novos produtos, quer até, digamos, nas linhas de contacto, quer de vendas, quer de apoio, depois junto dos seus clientes / distribuidores. Olá, João, muito obrigado e antes de mais obrigado pelo convite para poder participar, para poder dar aqui um bocadinho o meu contributo. Queria só dar uma nota, porque eu ao 12h30 tenho mesmo que desligar e vou ter até que fazer aqui um bocadinho no carro, que até já devia ter saído, tinha aqui outra reunião e que é presencial e que espero de ter falado aqui um bocadinho mais cedo, peço desculpa. Mas rapidamente também para responder à pergunta, que a Covid trouxe-nos muitos desafios, nós começámos por assim um bocadinho, como a Diana disse, em instinto de sobrevivência, não é? Vimos as lojas todas fechadas, as nossas e os nossos clientes, e tentámos, obviamente, tentar sair da crise, e o que nós fizemos foi começarmos a produzir álcool gel e óculos de proteção, que foi aquilo que diferenciou bastante o que nós fazemos normalmente, mas que acabou por ser fundamental para a sobrevivência da empresa, porque neste momento, como deve imaginar, não há festas de aniversário. Não havendo festas de aniversário, as vendas de brinquedos estão a cair e estão a cair muito genericamente, porque durante o ano é quando há a maior parte das vendas ocorre para festas de aniversário. E como o Natal, de certa maneira, vai ser sempre limitado, também neste momento há uma queda bastante acentuada no mercado dos brinquedos a nível global, no que toca ao consumo de brinquedos também para o Natal. Mas o que nós fizemos foi realmente tentarmos reinventarmos de um lado com o álcool gel, e que acabou por ser aqui uma fonte muito importante de rendimento este ano, e depois, e que ainda estamos a comercializar, e depois com brinquedos anti-Covid, e temos um brinquedo que saiu agora recentemente, que é o brinquedo antivírus, que basicamente é o primeiro brinquedo do mundo que permite às crianças aprenderem sobre o Covid, como defenderem-se do Covid e brincarem ao mesmo tempo. É um brinquedo que permite às crianças fazer uma viseira, uma máscara, fazem um sabonete que mata o vírus, fazem aquela experiência que foi muito famosa de largar a gota e que ver-se as bactérias a afastarem-se. Ou seja, tem aqui uma série de experiências que nós acreditamos que são realmente interessantes e que são importantes para as crianças conseguirem aprender algo sobre o vírus. E basicamente isso foi assim aquilo que nós acabámos por fazer, por nos reinventarmos, muito por instinto de sobrevivência, para realmente conseguirmos ultrapassar esta fase pandémica mais difícil. Eu acho que a crise
sanitária já passou o cabo das tormentas, no meu entender, mas eu penso que a crise económica ainda está muito longe de passar e estamos com muito receio daquilo que vai acontecer, principalmente no primeiro semestre, por haver um grande nível de estoque de brinquedos no mercado, um dos nossos principais mercados, onde, por exemplo, nós, França, Reino Unido, tivemos as lojas todas fechadas durante o mês de novembro. Isto tem um impacto gigantesco no que toca a estoques e, por isso, a parte industrial da Science4U acho que também se vai fazer ressentir, não só da Science4U, como no mundo inteiro, mas estamos muito naturalmente receosos e com aquilo que vai acontecer e, obviamente, a preparar-nos o melhor possível para um primeiro semestre bastante duro, no meu entender. Sim, percebo perfeitamente a questão ainda do impacto económico acentuado que iremos atravessar e também partilho dessa perspectiva. O Miguel falou muito sobre a questão das lojas, mas claramente, e não há uma realidade nova para a Science4U, que é a via digital, mas no fundo tentar perceber até que ponto esta área digital terá desempenhado um papel fundamental, mesmo atendendo, digamos, ao enquadramento difícil que acabou por descrever do setor dos brinquedos. Realmente a questão digital foi fundamental, nós estamos com taxas de crescimento muito, muito grandes. Em Portugal, por exemplo, anda à volta dos 80%, dos 800%, e são realmente taxas muito grandes de crescimento. A grande questão, obviamente, também lá fora, a Amazon com crescimentos também muito grandes, que é um dos nossos principais parceiros na Europa e nos Estados Unidos, também com crescimentos muito grandes e que permitiu, de certa maneira, que nós conseguíssemos, pelo menos até este ano, ter algum crescimento em comparação com o ano passado. Mas há realmente uma aposta que já vinha de trás da Science4U a nível digital, e essa aposta já vem de trás, simplesmente acaba por se intensificar mesmo muito, que é isso que estamos neste momento a continuar a fazer. Recrutámos muita gente nova para o departamento de e-commerce e provavelmente será aí que vamos focar, provavelmente não, vai ser aí que vamos focar o nosso foco no online, porque acreditamos que esse é o caminho sem margem para dúvida. Muito bem, muito bem. Miguel, atendendo à sua limitação de tempo, só uma pergunta para finalizar teve algum feedback daquilo que é, no fundo, a reação dos pequenos consumidores a esse novo brinquedo do tempo que vivemos da pandemia? Tem sido muito positivo, felizmente. As vendas têm estado muito, muito interessantes. Acho que também tem aquela vantagem de termos conseguido ser rápidos na inovação e ter realmente feito aqui um brinquedo que é o primeiro no mundo e que só é possível porque realmente temos uma fábrica e que acabámos por tentar reagir, outra vez com um instinto de sobrevivência, mas tem sido um feedback muito, muito bom, tanto cá em Portugal como lá fora, e que esperemos que continue a ser agora nos próximos tempos, porque pronto, o melhor do Natal ainda está para vir, pelo menos a parte offline, e esperemos obviamente que seja muito, muito positivo. Ok, muito obrigado, Miguel. Obrigado. E pegando aqui na questão da inovação e da invenção, também queria partilhar aqui um bocadinho com o João Marcelino a sua visão, as suas preocupações e aquilo que tem sido, no fundo, a sua análise numa área que lhe diz diretamente respeito, que é a questão das marcas e das patentes. Claramente, as patentes são um mecanismo relevante para efeitos de proteção das invenções e, no fundo, de assegurar o retorno económico e compensar todo o esforço e o investimento que foi feito no desenvolvimento dessa mesma invenção. A primeira pergunta que eu faço ao João é como é que descreve a evolução das patentes em Portugal no passado mais recente e, sobretudo, a evolução desta área neste período de pandemia? Houve alterações? Não houve? Que tipo de perspectiva que nos pode dar relativamente a este facto? Obrigado, José Freitas, pela sua pergunta. Sabe que neste momento ainda é impossível que possamos dizer qualquer coisa sobre isso, porque as patentes só são publicadas aos 18 meses após o pedido. Portanto, como a pandemia começou há menos de um ano, neste momento ainda não é público, portanto não se sabe ainda, portanto, como é que as empresas, digamos, reagiram, digamos assim, se houve alguma tendência notória, portanto, por parte das empresas, relativamente a alguma área tecnológica. Portanto, neste momento é difícil, portanto, dizer alguma coisa com algum rigor.
mas uma das áreas que efetivamente tem vindo a crescer de forma acentuada, não de agora, mas já de há alguns anos, desde há uns 4 ou 5 anos, é a área da inteligência artificial. A Patente Europeia publicou há pouco tempo um estudo que dava conta de um aumento de 400% dos pedidos nos últimos, creio que, 8 anos. Portanto, claramente, esta área da inteligência artificial é uma área em franco crescimento. E creio que, portanto, se pode dizer que vai haver uma continuidade, digamos, dessa evolução, porque, portanto, também é sabido que cada vez mais as empresas trabalham com os tais Big Data, não é? Que são grandes conjuntos de dados que hoje em dia cada vez mais são recolhidos através de múltiplas vias, portanto, quer redes sociais, quer os sistemas informáticos das próprias empresas, quer agora com a rede 5G, que se vê também que gera uma infinitude de dados. Esses dados depois são objeto de tratamento informático para extrair valor, para permitir, portanto, tirar algumas conclusões que com interesse no negócio das empresas. Eu diria até que com o incremento do fenómeno digital, com esta aceleração, toda essa temática ainda se torna mais pertinente e relevante e, portanto, como disse, é natural que essa tendência se mantenha ou até se incremente. Mas já agora, João, na sua opinião, e olhando aqui um bocadinho aquilo que pode ser muitas vezes a equação dos inventores ou dos empreendedores relativamente a avançar ou não avançar para uma solução de obter uma patente dos seus produtos e pegando, por exemplo, aqui no próprio produto da máscara da Sonai, qual é que é, no fundo, primeiro aquilo que os empreendedores podem esperar de um processo de obtenção de patente, não só o tempo, mas digamos todo o processo, desde a sua fase inicial até a fase final, e que benefícios esperados é que devem ser considerados para estes mesmos empreendedores para serem equacionados nesta fase de reflexão sobre avançar ou não avançar. Muito bem. Efetivamente, vamos lá ver, a patente é um instrumento jurídico que permite obter uma exclusividade de mercado para uma certa invenção, sendo que a invenção é definida pelas suas características técnicas. Portanto, é um conceito inventivo que pretende proteger, não é? Conceito esse que é definido através do processo de patenteamento. Portanto, é preciso entregar uma descrição e as reivindicações e desenhos que mostram como é que a invenção funciona, por um lado, e por outro lado que estabelecem, portanto, o âmbito da proteção. Ora, o interesse disto é exatamente a obtenção dessa posição exclusiva, não é? Que permite, por um lado, ter alguma autonomia nos preços, portanto, a pessoa é detentora de um produto único, logo também poderá obter preços premium por esse produto, por comparação aos produtos commodity, portanto, que há uma pressão para os preços baixos. E, por outro lado, também este direito de patente oferece algumas vantagens que às vezes são desconsideradas pelos empresários, mas que podem ser muito interessantes, que é o chamado licenciamento. Quando a pessoa é detentora de um direito de patente em várias jurisdições, portanto, em vários países, poderá não conseguir, através da sua própria empresa, chegar a todo lado, não é? Vender para todo o mundo. Portanto, isso é uma ambição realmente complicada, porque, enfim, é preciso ter unidades industriais que consigam dar vazão à procura, que certamente se irá restar por todo lado. Ora, o que é que pode ser feito então com a patente? É o licenciamento, portanto, é dar autorização a outras entidades que exploram, portanto, isto é de acordo com um contrato que se estabelece entre empresas,
e a empresa licenciada fica com autorização para explorar essa invenção, para comercializar esse produto, numa geografia, portanto, a combinar com o detentor da patente, portanto, aí nasce um negócio que é muito interessante para o detentor da patente, porque basicamente trata-se de receber, digamos, uma renda sem ter que se investir minimamente do ponto de vista dos meios industriais, porque isso ficará por conta do licenciado, não é? Algumas empresas portuguesas, portanto, têm já experiências de sucesso com este mecanismo de negócio. Estou-me a lembrar, creio que da Ovion, que tem um inalador à venda no Japão, portanto, através deste mecanismo, e, portanto, tem uma receita bastante significativa pelas vendas desse produto, sem que o esteja sequer a produzir, porque é um licenciado japonês, não é? Uhum. Portanto, eu acho que isto, digamos, é o grande aliciente para a empresa industrial. Para a empresa startup, há um aliciente que é o de mais facilmente se conseguir atrair capital. Porquê? Porque o investidor, quando sabe que há uma patente, sente-se mais predisposto a investir. Isto porque se a empresa, por alguma razão, for à patente, for à falência, ele ainda pode tentar monetizar a patente. Poderá tentar vendê-la, não é? Ou tentar até licenciá-la, e, portanto, o investimento não terá ido todo por água abaixo, digamos assim, porque, vamos ver, estes investimentos de risco em produtos novos muitas vezes traduzem-se em pagamento de salários, pouco mais que isso, não é? Portanto, são pessoas que estão a investigar, que aplicam toda a sua massa cinzenta na criação de novos produtos, e depois chegamos ao fim com realmente um novo produto, não é? Se não houver mais que isso, quer dizer, todo aquele dinheiro evaporou-se, não é? Portanto, porque o produto, se calhar, em si próprio, em termos de matéria-prima, pouco vale, não é? Era preciso que ele valesse qualquer coisa, e mais qualquer coisa, precisamente a proteção, o conceito inventivo protegido, não é? Por patente, que pode ser objeto de transação. Pode ser vendido, pode ser licenciado, pode constituir-se como base de uma nova empresa que aproveita esse conceito e continua a explorá-lo. Portanto, há vários caminhos. Ou seja, startups, empresas que estão a desenvolver um novo modelo de negócio, que estão a partir de um trabalho de investigação e que pretendem, portanto, convertê-lo numa empresa, vão ter mais facilidade em angariar capital. Vão ter mais facilidade em convencer os investidores que vale a pena pôr ali o dinheiro. Uhum. A patente em si própria, portanto, os custos, que é sempre a grande preocupação e, portanto, ia ser sempre digamos, um grande motivo de dissuasão, digamos assim, de afastamento das pessoas, porque acaba por ser caro. Se pensarmos, portanto, nos custos que intervêm ao longo dos 20 anos que é a duração do direito de patente, se pensarmos em contexto internacional, portanto, por exemplo, há um estudo da patente europeia que diz que uma patente europeia válida em 10 países durante 10 anos tem um custo médio de cerca de 35 a 45 mil euros. Por aí. Mas claro, se pensarmos em mais países, portanto, os custos são muito maiores. Não é? Mas o interessante é que a pessoa, portanto, logo no início não precisa de estar a gastar todo esse dinheiro, não é? Portugal é até dos países em que as taxas iniciais são muitíssimo baratas, não é? Uhum. Nós, por exemplo, podemos pedir um pedido provisório de patente online, através de um processo feito online, e isto tem um custo de cerca de 10 euros. Portanto, se pretendermos uma pesquisa, que também é um elemento importante, porque para saber se a invenção goza dos requisitos de patentabilidade, então aí pagaremos mais, creio que são uns 60 euros, portanto também é um custo relativamente pequeno comparativamente às coisas que se costumam pagar nestes processos em contexto internacional. Uhum. Bem, esse tipo de custo mantém-se por aí até um ano após o pedido inicial, a altura em que tem que se decidir se quer avançar para outras jurisdições, portanto, para a patente europeia, para o pedido internacional de patente, e aí temos que estar preparados para pagar à volta de uns 2.000 euros, pelo menos, em taxas, não é? Uhum. Okay. Depois os custos começam então a subir na altura em que a patente tiver que ser traduzida para cada um dos países, porque não há uma patente mundial, a patente tem que ser validada país a país, portanto, e aí os países normalmente exigem uma tradução, exigem taxas, e portanto as coisas tornam-se mais claras, mas claro, entretanto passaram 3 ou 4 anos,
e há a esperança de que nesses 3, 4 anos já se consiga ter um produto no mercado e, portanto, estas decisões não sejam feitas às cegas, mas sim em função também das vendas Certo, que portanto, se registram. certo. Ok, muito bem. Eu penso que estamos já com a hora ou com o tempo ultrapassado. Eu agradeço e muito mais teríamos para discutir sobre esta realidade também. Para finalizar, deixar nota aqui primeiro de 3 enquadramentos distintos, mas realmente de superação deste período em que estamos a viver. O primeiro de inovação de um produto, no fundo, que foi de encontro a uma necessidade de mercado, que foi o exemplo da Sonai. O segundo, de resiliência, que foi de adaptação de um negócio aos tempos em que vivemos, oferecendo inclusive produtos e soluções que estavam completamente fora do seu portfólio. E por último, aqui o enquadramento mais legal, digamos, de proteção à inovação e invenção, trazida pelo João, que, como referiu e bem, tem também um peso relevante ao nível daquilo que pode ser o desenvolvimento do negócio, ao nível das startups, que é, no fundo, aquilo que é a base desta mostra e dos empreendedores que estão aqui neste circuito com as suas invenções, os seus negócios e as suas ideias, e, portanto, também informação muito útil para que eles equacionem, no desenvolvimento das suas ideias, dos seus negócios, esta questão da proteção da marca, da inovação e das patentes. Muito obrigado a todos e continuação de boa mostra nacional. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado e bom dia a todos. Obrigada, Bom dia, bom dia. obrigado.